Bom, pessoal, então vamos começar nossa aula. A gente viu ontem diodo, né, pessoal? Diodo semicondutor. Só que a gente viu um diodo semicondutor do tipo ideal, né? Tá até aqui, ó. Esse foi o nosso último exemplo, né? Que a gente fez, um exemplo bem fácil. É... Opa, tô sem minha câmera aqui, né? Foi um exemplo bem facinho, só mesmo pra gente praticar, né? Então, beleza. O que a gente viu ontem foi que o diodo, né, ele tem dois tipos de polarização, a polarização inversa e a polarização direta, certo? E, e a gente fez alguns exercícios, né? Na polarização direta, né, o diodo acontece com ele, né? O diodo ideal, ele funciona como se fosse um circuito fechado, né? Cadê? Ó, na polarização direta, que você vai funcionar como um circuito fechado e vai passar corrente. Por isso que a gente tem corrente aqui. A gente viu que quando na polarização inversa, ou seja, se o diodo tivesse nesse caso, nossa, se o diodo tivesse nesse caso, ó, deixa eu só desenhar novamente. Se em vez desse sentido, ó, anodo, catodo, lembrando, né, isso aqui foi exaustivamente repetido ontem, ó, anodo essa base do triângulo e catodo essa barra. Se tivesse nesse sentido aqui, ó, invertido, né? O que significa? Significa que o cátodo está aqui e o anodo está aqui. Então, como a bateria tem positivo e negativo, ia ficar positivo com o cátodo, lembrando, é o negativo do diodo, e o anodo positivo do diodo. Então, ele ia ter polarização inversa, né? Isso que foi discutido ontem também. E nesse caso, a corrente ia ser zero, né? Tá ok? Bom, pessoal, a gente viu, né, que o diodo, ele tem a condição ideal dele, né? Só que na prática, o diodo ele não é ideal, né? Ou seja, o que, que a gente viu? A gente viu que pela curva aqui, ó, conforme a tensão fique positiva, o diodo conduz. Se ela estiver negativa, o diodo não conduz. Só que na prática, é o que a gente vai ver aqui, ó, a gente vai chamar de diodo real. Bom, na prática, quando você polariza diretamente um diodo real, se a tensão aplicada ao diodo for maior que a tensão de joelho do diodo, é um termo que a gente vai conhecer agora. No caso, a tensão de joelho VD igual a 0,7 volt, aí sim ele vai polarizar. Vai existir também correntes máximas no diodo, né, que ele pode conduzir, ou seja, limitações físicas, e uma potência máxima de dissipação, tá? Dada por essa equação aqui. Todo diodo ele vai ter uma corrente máxima e uma potência de dissipação máxima. Na polarização reversa, existe uma tensão máxima chamada tensão de ruptura, que é o breakdown, que é o VBR, e uma corrente muito pequena denominada corrente de fuga. Então, no diodo real, né, ele não acontece como o diodo ideal, que é simplesmente conduz ou não conduz, né? No diodo real, não. Existem algumas coisas, como limitações de corrente e tensões de ruptura. A gente vai entender melhor analisando aqui. Como vocês podem estar vendo aqui nesse quadro, o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico de corrente por tensão, né? Tá ok? E nesse gráfico de corrente por tensão, ele é muito parecido com aquele gráfico do diodo ideal, só que no diodo ideal o que acontecia? Quando você chegava nesse ponto aqui, né? A corrente já subia. Já no diodo real, olha só o que acontece. Você tem que chegar, né, numa tensão de 0,7 volts, nesse caso, né? Para você poder conduzir. Então a faixa de 0 a 0,7 volts, ele continua não conduzindo, tá? Já no contrário, né, como a gente viu, abaixo de 0 volts, ele não conduz também, né? Só que na real, né, na versão real, você tem aqui uma tensão, digamos que uma tensão aqui negativa, vamos supor aqui, tá, pessoal? Menos 1000 volts, que é um exemplo que eu vou dar de um diodo aqui já já.
No diodo ideal, você não tinha limitação de tensão, ou seja, a tensão negativa sempre o diodo não ia conduzir. Só que no diodo real, se você polarizar inversamente, ele chega num determinado momento que ele rompe, mesmo polarizado inversamente. Então, essa tensão é chamada tensão de ruptura. No caso aqui, eu botei menos 1000 volts. O que significa isso? Que se eu tiver, ó, olha só, uma bateria e ela tiver 1000 volts e eu conectar inversamente a um diodo, como é conexão inversa? Vamos lá, a gente acabou de ver. Aquela barrinha lá, né, que é o catodo. Isso aqui é uma polarização inversa, viu, pessoal? Então, catodo, anodo, né? Anodo lembrando positivo, catodo negativo. Positivo da bateria ou da fonte qualquer com o diodo, com o negativo do diodo. Negativo da fonte com positivo do diodo. Isso aqui é o que, pessoal? Eu não vou cansar de mencionar para vocês. Polarização inversa. Então, nesse caso, pessoal, no diodo ideal você não tinha limitação. Qualquer tensão que você aplica aqui, ó, ele vai continuar não conduzindo, ou seja, a corrente chega aqui e não passa de um lado para outro. É aquele negócio que a gente mencionou dele trabalhando como uma chave aberta, né? A corrente chega aqui, como está aberta, não tem condução de corrente, não tem circuito. Só que no diodo ideal, nesse caso aqui, menos 1000 volts, ele rompe e passa a conduzir, tá ok? Mesmo inversamente. Professor, mas você botou menos 1000 volts, mas aqui está 1000 volts. Bom, pessoal, isso aqui é um conceito novo para vocês, talvez, mas veja bem, nesse ponto a esse, ó, da bateria, eu tenho 1000 volts. No entanto, o diodo, né, digamos assim, na perspectiva do diodo, essa tensão aplicada de 1000 volts, ela é menos 1000 volts. Por quê? Porque ele está polarizado inversamente, pessoal. Então, esse 1000 volts, bem aqui, se você fizer uma medida, né, se você pegar um multímetro, colocar aqui o positivo dele, aqui e o negativo dele nesse ponto aqui, vai dar o que? Menos 1000 volts. Tá ok? Por causa do sentido da medição que você está fazendo aqui, entendeu? Como o diodo, o positivo é nesse canto aqui e o negativo é nesse, quando você for medir, vai dar menos 1000 volts. Se ele tivesse do jeito correto, ia dar os 1000 Professor, volts. mas isso é só pro diodo real, né, professor? É, o diodo real. O diodo ideal também, se você for medir, ok. Mas assim, o diodo real, o que eu quero que vocês entendam é que ele tem um limite de tensão em reversa, digamos assim, tá? E isso é dado no datasheet do diodo, tá ok? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês bem aqui, tá? Vou tentar acelerar aqui um pouco. Olhem só, né? Isso aqui, pessoal, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, é um diodo, né, para comprar, né? Ó, esse aqui é um N4007. Na última aula eu não tinha esse diodo, mas eu consegui tirar de um circuito meu aqui, vou mostrar para vocês na prática também. Então, olha só, se vocês repararem, vocês estão olhando aqui meu mouse, né? Bem aqui, ó, eu vou selecionar aqui, ó, tensão reversa, vocês estão vendo aqui? Essa tensão reversa que está bem aqui é justamente essa tensão máxima que ele pode aguentar no sentido reverso. Então, se você tiver uma tensão de 1001 volts, o seu diodo vai parar de funcionar como um isolante, tá ok? E vai conduzir, da mesma forma como ele tivesse polarizado diretamente, tá? Aqui também é o que eu mencionei da corrente máxima, todo diodo tem uma corrente máxima especificada, ou a corrente desse cara aqui, ó, 1 ampere. Tá? Então, se passar de 1 ampere, o diodo, né, ele vai provavelmente ser danificado, tá ok? Então, é como se fosse enfim, se você está aplicando uma corrente maior do que ele suporta, como qualquer componente, ele vai esquentar, né, e vai provavelmente romper internamente aqui ele, tá? Isso aqui tem uma ligação interna aqui, o diodo, ó. Lembrando, pessoal, onde tem a listra é o que? É o catodo, e onde não tem é o anodo, ou seja, isso aqui é o positivo, né, essa parte aqui, e essa outra parte o negativo, tá? Deu para compreender, pessoal? O diodo real ele tem essas limitações, tá? Vamos voltar aqui para o slide.
E aqui eu vou mostrar passo a passo, né? Primeiro, polarizado diretamente, o diodo real polarizado diretamente, olha só o que acontece. Digamos que nesse ponto aqui eu aplique uma tensão de 10 volts, né? Quando eu ligo o diodo na fonte, vai acontecer isso, essa curva bem aqui que vocês estão vendo aqui nesse lado direito, tá? A tensão, né, tá aqui em zero, vai chegar até 10 volts, né, que tá aqui, enfim. Mas enquanto ela tá chegando a 0.7, ó, que é esse ponto bem aqui, em 0.7 que ela começa a conduzir, tá? Professor, mas o que é isso em termos práticos? Em termos práticos, significa que se eu aplicasse aqui uma tensão de 0,5 volts, né, em vez dos 10 volts, o que ia acontecer? Alguém pode me dizer? Como é que é, professor? Ó, a gente está vendo aqui o diodo real, certo? A pergunta é, a gente acabou de ver que o diodo real, diferente do ideal, o ideal não, assim que você aplica uma tensão positiva, polarizada diretamente, ele conduz. Já no diodo real, você tem que ter aqui, por exemplo, né, nesse caso aqui, que é o diodo de, se eu não me engano, germânio, você tem que ter uma tensão mínima de 0,7 volts para ele poder funcionar. Então, se eu aplico 0,5 volts, o diodo não funciona, tá ok? Ele vai funcionar como se ele tivesse polarizado inversamente, ou seja, ele não vai conduzir corrente aqui, tá? Professor, e na ideal? Pois Ele é, conduz na, de... na ideal ele conduz a partir de 0 para cima, 0 volts para cima, tá ok? Já no real, né, que é os diodos que a gente tem no dia a dia, já não acontece dessa forma, né? A gente tem algumas limitações físicas, como a gente pode ver, ó, em 0,7 que ele começa a conduzir, ó. Isso aqui é um gráfico corrente, tensão, tá? Na polarização direta, isso aqui é muito importante que vocês compreendam, ó. Polarização direta, pessoal, isso aqui é bater o olho e já saber. Positivo da bateria com positivo do diodo, negativo da bateria com negativo do diodo. Polarização direta. Na polarização direta, ele só vai funcionar de fato se você tiver aqui no caso mais que 0,7 volts na tensão aqui da bateria. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Já na polarização inversa, né? O que acontece? O diodo real, né? Na polarização inversa, lembrando, negativo com positivo, positivo com negativo, tá? Anodo, cátodo. Então, na polarização inversa, o que acontece? Você, a partir de menos 0 volts, né? Ele não conduz, né? No caso do diodo real, entre 0 e o que eu mencionei, entre 0 volts e 0,7 volts, ele também não conduz. Só que nesse caso ele ainda está polarizado diretamente. Então eu não vou contar esse caso do 0 a 0,7 como inverso, tá? Eu só vou contar a partir de menos 0 volts. Tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, digamos que eu estou aplicando, né, pessoal, uma tensão de menos 10 volts. E a tensão de ruptura desse diodo, que a gente acabou de ver, é de menos 1000 volts. O que acontece? Enquanto tiver um valor inferior, né, na verdade superior a menos 1000 volts, né, ou seja, menos 50, menos 10 e assim por diante, enquanto, claro, menor que zero, né, enquanto tiver entre menos 1000 até zero, esse diodo ele não conduz. Ele está funcionando como ele foi projetado. Se no caso eu aplicar, né, no caso bem aqui, eu tirar esses menos 10 volts e aplicar uma tensão de menos 1001 volts, o que acontece? Acontece que você vai ter a tensão de ruptura e você vai ter corrente passando nesse diodo, tá ok? Mesmo se ele tiver polarizado inversamente. Vocês conseguiram compreender?
Então, tem também a corrente. Então, o que que é bom para vocês entenderem, né? Fixarem. É que, no caso do diodo ideal, você tem uma relação meio que binária. Ou conduz ou não conduz mediante o tipo de polarização. Já no diodo real, você tem nuances, né, físicas que, digamos que regem essas considerações, né? Então, não é só você ligar, polarizar diretamente ou indiretamente. Se você polarizar diretamente e a tensão for inferior à tensão, né, de joelho, que é aquele 0,7 volts, se for inferior a isso, ele não vai conduzir. Já se for superior, ele conduz. No caso inverso, você tem a tensão de ruptura que você tem que prestar atenção. Se a tensão for menor que a tensão de ruptura, ele vai conduzir. Ok, pessoal? Enfim, é só para vocês entenderem esses conceitos, tá? Não se preocupem, né? Na prática é muito difícil vocês trabalharem com tensões assim de muito baixas. Bom, o diodo ideal conduz a partir de quanto? Bom, o diodo ideal, eu vou mostrar aqui mais para vocês. Ó. Olha só, isso aqui é interessante. O diodo ideal versus diodo real. Olhem só. Nesse caso aqui, isso aqui é um outro tipo de diodo que ele só funciona a 0,6 volts, viu, pessoal? Porque existem diferenças. Vocês têm que ver cada tipo de diodo, né? Como eu mencionei na ficha técnica do diodo que você está utilizando. Olhem só, essa primeira lista aqui, ó, vocês estão vendo aqui, esse é o diodo ideal. Ele conduz a partir de 0 volts para cima, tá ok? Já o diodo real, que é essa segunda lista aqui, ó, ele vai funcionar a partir de 0,6 volts, tá? Então o diodo ideal é como se não existisse as barreiras físicas dos materiais, entenderam? Ou seja, a partir de 0 volts ele vai conduzir energia. Já o diodo real não, a partir de um certo nível de tensão, 0,6 ou 0,7, ele vai poder conduzir, tá? Bom, tem uns exemplos aqui, né? Vamos lá, vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem que de fato vocês precisam de fato saber, né? No circuito abaixo, ele está querendo aqui, né, nesse circuito, que você descubra a resistência R, uma vez sabendo a corrente que passa no diodo, tá? Veja bem, aqui vocês vão entender de fato o que significa esse diodo real. O enunciado da questão está me dizendo que nesse ponto aqui, né, passa uma corrente de 2 A, né? E que a minha tensão, né, do meu circuito, ele é igual a 2 volts. Conseguirem compreender? Essa parte está fácil para vocês identificarem, pessoal? É só do enunciado aqui que eu coloquei. A questão é, descubra a resistência R. Como vocês descobririam essa resistência? Alguém tem ideia? Podem falar, Não né? tenho ideia, não, professor. Não. Vocês lembram da lei de Ohm? Sim, sim. Sim. É só usar, é só aplicar. Ó, R, só que aqui a gente vai ter uma surpresa aqui. R igual a... no caso esse é o diodo ideal, né, pessoal? Tá ok. Quando é o diodo ideal, pessoal, o que você tem que fazer? É só aplicar a lei de Ohm diretamente, ó. No diodo ideal, viu? Aqui, ó. O exemplo do diodo ideal. Eu acho que eu até fiz esse exemplo com... Enfim. Bom, o que significa então? Que o R vai ser igual à tensão, né, do enunciado 2 volts, ó. Dividido por quem, pessoal? 2 ampere, que é a corrente, ó. Lei de Ohm, tensão sobre corrente. Então vai dar o que aqui? 1. Qual é a unidade de Ohm? Exatamente, 1 Ohm. Uhum. Entenderam, pessoal? Esse é o diodo ideal. Entendi, professor. Ok. E Esse... quando
Uhum. Real. Tá, ok. É aí que a gente vai chegar no ponto, né? Esse aqui é o diodo ideal. Se você estiver trabalhando com diodos reais, no caso, que é o que eu tenho aqui, a gente talvez faça até um exemplo. O que acontece? Com o diodo real, como eu mencionei, você tem que ter uma tensão mínima para o diodo funcionar. Qual é a tensão que eu falei naquele caso lá? 0,7 volts, certo? Então, pessoal, o diodo, né? O que você vai fazer? No diodo real, né? Esqueçam aqui o ideal a gente acabou de fazer, agora é o diodo real. No diodo real, você vai ter que ter noção da tensão de joelho do diodo. Nesse diodo aqui, eu já defini como sendo a tensão de joelho dele, que é a tensão que ele passa a conduzir, de 0,7 volts. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, o diodo aqui e vai botar VD igual a 0,7 volts. Tá ok? Ou seja, pessoal, o diodo ele está consumindo energia. Antes ele era só um condutor mesmo que não interferia no circuito. O diodo real não. O diodo real ele vai consumir uma certa energia de 0,7 volts. Então, você vai ter uma nova tensão nesse ponto aqui, tá? Que é o V de R. Então você vai ter o V de D, que é a tensão no diodo, e a tensão no resistor. Ou seja, no ideal a gente não importava com a tensão no diodo, não se importava com a tensão do diodo. Já no real não, a gente tem que levar em consideração essa tensão do diodo. Se ele está conduzindo e a tensão de joelho é 0,7, o diodo vai em qualquer nível de tensão, eu posso botar V igual a 10, V igual a 100, o diodo vai consumir 0,7 volts. Tá ok? Então, né, no caso dos 2 volts, né, vamos continuar com os 2 volts. No diodo real, né, vamos lá. O que a gente vai usar aqui? Lei de Ohm novamente. Só que a gente vai ter que fazer um artifício aqui para calcular esse resistor bem aqui. Qual seria? Alguém tem ideia? Você tem duas tensões no circuito, né? Você tem a do diodo e a do resistor e a tensão da fonte. Pela lei, eu acho que vocês estão vendo em circuitos elétricos, pela lei das tensões, o que significa a lei da tensão? Significa que se você tiver uma fonte de tensão, a soma das tensões dos consumidores tem que dar a soma da fonte. Vai somar. Pois é, exatamente. Então, se vocês quiserem fazer por partes, né, vamos descobrir... eu ia fazer direto, mas vamos fazer por partes. Então, para você descobrir a resistência nesse ponto aqui, você tem que saber a tensão nesse ponto aqui. Ela é 2 volts? Não, porque o 2 volts é a soma da tensão do diodo com a tensão do resistor. Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro é a lei das tensões, né, de Kirchhoff. Enfim, ou lei das tensões, para não dificultar. 2, a tensão da fonte, né, é igual à soma das tensões dos consumidores, 0,7 mais VR. Quem é VR, pessoal? Isolo o VR de um lado aqui, passo o 0,7 para o outro lado, subtraindo, né? Vai dar o quê? 1,3 volts. Conseguiram compreender? Dúvidas? Professor, Pode falar. esse VR é o quê? Olha, vamos lá. O VR, pessoal, é a tensão no resistor. Quando a gente trabalha com o diodo ideal, a tensão em cima desse resistor aqui, pessoal, ó, todo componente elétrico, pessoal, ele consome uma tensão, tá ok? Ou seja, incide nele uma tensão mais, menos, todo componente, tá ok? Todo componente que vocês possam imaginar. Quando o diodo é ideal, a gente não considera a tensão no diodo aqui, ó, mais, menos também. Não considera. Se a gente não considera, a tensão no diodo ideal, a tensão que incide no resistor, no diodo ideal, é a mesma tensão da fonte.
Só que no diodo real você tem a tensão no diodo, tá ok? Então, se você tem uma tensão no diodo, você vai ter também uma tensão no resistor e a tensão da fonte. A tensão no resistor vai ser, então, a subtração, né, da tensão da fonte pela tensão do diodo, devido à lei das tensões. Ou seja, o que a lei das tensões nos fala? Que em uma malha fechada, que é isso aqui, vocês vão ver circuitos elétricos, em uma malha fechada, a soma das tensões dos consumidores, que aqui é um diodo e um resistor, é igual à tensão da fonte. Aí por isso que eu fiz. Tensão da fonte, que é 2 volts, é igual à tensão do diodo mais a tensão no resistor. Tensão no resistor é igual a 2 menos 0,7 volts, que é igual a 1,3. Deu para compreender? Então esse VR é a tensão que está aqui no resistor. Sim, eu entendi. Beleza. Então, pessoal, por que eu tenho que saber isso? Porque eu vou usar a lei de Ohm. Eu não posso usar a lei de Ohm considerando, nesse caso, a tensão da fonte. Por quê? Porque nesse caso eu não vou estar descobrindo a resistência do resistor que eu quero. Eu vou estar descobrindo a resistência de todo o circuito, inclusive com o diodo. Como eu só quero do resistor, eu tenho que pegar a tensão no resistor. Aí vamos lá. R, né, que é o que a gente quer, é igual à tensão que incide no resistor, que a gente acabou de descobrir, que é o VR, sobre a corrente. Pessoal, a corrente, aqui vai uma consideração sobre a corrente. A corrente que passa em um circuito fechado, a corrente que passa em cada consumidor em um circuito fechado é a mesma. Então, a corrente do diodo é igual à corrente que passa no resistor. Tá ok? Então, né, a gente vai continuar normalmente. V de R é 1,3 volts e a corrente é 2 amperes. Isso vai dar o que, pessoal? Alguém consegue fazer rapidamente? Eu sou péssimo em fazendo cálculo de cabeça. VR é 1,3, né, dividido por 2. Então vai dar o que? 0,65 ohm. Tá ok? Essa é a resistência desse resistor considerando um diodo real, tá? Vocês viram a diferença? Então, no primeiro caso, o resistor foi quanto que a gente descobriu no diodo ideal? 1. Já no diodo real, o resistor deu quanto? 0,65 ohm. Então, né, o que acontece? A gente tem que levar em consideração, né, aqui, ó, o cálculo aqui que eu fiz para o diodo real, viu, pessoal? Quando eu mandar o slide para vocês, eu vou corrigir isso aqui, tá? E vou botar os dois casos, tá? Vou botar um slide com o diodo ideal e um slide com o diodo real para vocês entenderem, para vocês estudarem em casa, né? De forma mais, enfim, com mais calma, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem estar entrando em contato comigo. Nesse caso, a gente pode estar parando, assim, tem um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, mas para a aula não ficar muito só nesses cálculos, que eu sei que é um pouco cansativo para vocês, né? A gente vai então fazer um exercício prático, tá? Eu vou só preparar aqui tudo aqui e já volto a falar com vocês, tá? 1 minuto. Bom, acho que vocês estão vendo aí a tela, né, do meu computador. A gente vai tentar fazer aquela nossa prática novamente, nossa prática virtual. E dessa vez eu vou mostrar mais componentes para vocês, né? Vamos lá. Deixa eu configurar aqui minha câmera. Vamos tentar, né, pessoal? Porque isso aqui é novidade. Então, a gente tem que ir com calma aqui. Espero que dê tudo certo.
Bom, acho que vocês estão vendo aqui a câmera, né, do meu celular. Tá tudo certo aí, pessoal? Conseguem ver bem, né? Assim, Sim, professor. tá ok. Bom, aqui a gente tem alguns componentes, né, que a gente já trabalhou, né, para vocês verem como eles são na prática, ok? Aqui nós temos o primeiro componente, que é... Eita, só um momento, pessoal, que eu acho que... Tá ok, tá gravando. Isso aqui é importante. Bom, aqui nós temos alguns componentes que a gente já trabalhou. Deixa eu tentar ligar o LED para ver se melhora, né, a visualização. Tá, melhorar o foco. Cara, esse programa é muito bom. Então, veja bem, eu estou usando a tela do meu celular para demonstrar para vocês. E nós temos aqui, pessoal, alguns componentes. Alguém sabe identificar, por exemplo, que componente é esse? Que a gente já viu, né? Um resistor, professor? Não. A gente, Ou indutor? Eu tô confuso. nenhum dos dois. Isso aqui, ó, a gente viu na aula de simbologia, é o capacitor, muito bem. O capacitor, tá? Isso aqui é um capacitor para vocês verem que tem diversos tamanhos, né? Então, esse aqui é um menor, temos um maior. Então, a gente tem aqui também um fusível, não sei se vocês estão vendo aqui, tá? Ó, esse aqui é um fusível, pessoal. Acho que em alguma aula eu mencionei para vocês o fusível, ó. Tá ok? Vai ser bem difícil focar, né? Mas, deixa eu ver se minha câmera é boa o suficiente. Acho que não. Enfim, é difícil. O fusível ele tem um filamento interno que passa nele, que ele serve para proteção, né, pessoal, contra sobrecorrente, né? Ele é projetado para aguentar uma corrente no circuito, tá? Em Então, muitos casos ele evita queimar o circuito. exatamente. Então aqui o fusível. Alguém consegue identificar mais um componente aqui? Os LEDs Resistor, né? Eu sei. Pode. Resistor de O LED. resistor. Tá aqui, a uma gente. bateria. Opa, muito bem. Ó, aqui a gente tem, ó, 3 resistores aqui que eu coloquei para vocês, vários LEDs de várias cores, né? E olha só, que a gente acabou de estudar o componente aqui que eu consegui desenrolar aqui no... Na verdade, eu tirei esse componente desse circuito aqui, né? Que é o diodo, pessoal. Olha só como ele é. Ele também tem de diversos tamanhos, né? Mas esse aqui é um diodo aqui. Deixa eu botar na luva aqui que eu uso pra... Opa, enfim. Aqui o diodo. Acho que não vai dar pra focar, né, pessoal? Mas, enfim. Tá aqui o diodo. Então, vocês devem... Deixa eu tentar dar um zoom aqui, então, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem aquela listra que eu mencionei pra vocês, ó. Aqui no mouse, ó. E é isso, pessoal. Esse componente aqui é um circuito, né? Um circuito completo, né? Ele é prototipado, então é aquilo que a gente estudou sobre diagramas, né? Esse aqui é o diagrama que a gente chama de quê? Chapeado, né? Ou diagrama de circuito impresso, não tem problema. Então, se vocês quiserem fazer um diagrama, é só tirar uma foto, né, do circuito e começar a identificar os componentes. Enfim, mas isso aí não é importante aqui pra gente, tá? Vamos correr, que nosso horário é curto. Então, pessoal, a gente também tem aqui, ó, que mencionaram muito bem, uma bateria, tá? Muito bom. Isso aqui é uma bateria de lítio, é uma bateria usada eu uso para alguns projetos meus, né? No caso, eu uso aqui, ó, nesse veículo. Olhem só, pessoal, o poder aqui da eletrônica que dá para fazer com nossas aulas. Ó, eu uso aqui para esse veículo. Vocês devem estar vendo aí. Então eu coloco a bateria nele, né? É a bateria desse veículo, tá? Que a gente tem Arduino, alguns circuitos, ó. Tá ok? Então é isso.
né? Os componentes estão aqui. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver no terceiro ano, que é o microcontrolador Arduino, tá? Se tudo der certo comigo, espero que todo mundo passe. Tá ok? Próximo ano. A gente vai aprender a como utilizar ele. Ou, né, se vocês quiserem fazer algum projeto durante o ano, enfim, é só falar comigo, tá, pessoal? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai... vamos fazer um teste com diodo. Aqui eu vou precisar da protoboard, né, pessoal? Novamente aqui ela aqui. Vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa de uma fonte. A fonte, novamente, eu vou usar o Arduino só como fonte, só para... Vocês lembram lá de ontem? A gente usou aqui o positivo, o verde, né? E o negativo, o azul, tá? Porque eu não tenho as cores vermelha e... Aqui a protoboard, né, pessoal? Eu acho que alguns de vocês já conhecem. Mas se não conhece, eu vou falar novamente aqui a instrução sobre ela, né? O que significa a protoboard? A protoboard é usado para vocês fazerem alguns circuitos sem precisar fazer uma placa, né, pessoal? Porque, enfim, isso aqui demora, você tem que soldar, então não tem necessidade, né? Se você fizer um circuito só para teste, né, você usa a protoboard. A protoboard são várias conexões, ó. São várias conexões, várias ilhas que a gente chama, né? E essas ilhas, elas são utilizadas para a gente poder plugar, né, os componentes. Essas ilhas aqui do meio, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, você tem que ligar os componentes de maneira, veja bem, colunas e linhas, né? Você tem que plugar os componentes nas colunas, ou seja, uma perna do componente, ó, não sei se o vídeo está travando, enfim, eu vou fazer com mais calma, ó. Uma perna no componente em cada ilha, né? Em cada coluna. Pronto. Ok? Olha só, pluguei o componente. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o LED, né? Que é aquela prática que a gente fez, né, na nossa aula passada. Aí vamos lá, ver quem lembra. O positivo no anodo, né? E o negativo no cátodo. Exatamente, muito bem. Aí eu vou agora ligar o Arduino, né, que ele está desligado. Estou usando ele só como fonte, né. Vou botar os componentes para lá. Pronto, está funcionando. Polarização o que, pessoal? Polarização direta. Professor? Qual a polarização que ele está aqui? Direto. Direto, muito bem. E aí, né, o que acontece quando é polarização inversa? Ele não funciona, né, pessoal? Tá ok? Agora a gente vai ver a questão do diodo ideal, viu, pessoal? A gente vai ver aquela queda de tensão no diodo. Para isso eu vou precisar de um diodo, né? Aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer ver aquela queda de tensão lá de 0,7. Então, para isso, eu vou polarizar ele diretamente. Só que é o seguinte, pessoal. Quando você for usar um diodo, você tem que ter um elemento consumidor associado a ele, né? Então, lembrando, né, a parte que tem a trilha é o cátodo, né? A linha aqui, ó. É o cátodo e a parte que não tem a linha... Enfim, não vai dar pra ver. É o anodo. Exatamente. Aí a gente vai plugar aqui, ó. Na protoboard. Tá? Pluguei. Tá, ok? Aí a gente vai escolher um resistor. Eu quero um resistor de 10 ohm, né? E olhem só os resistores que eu tenho aqui, né? Você, né, você pode descobrir você pode descobrir a resistência do resistor pela cor dele aqui, ó. Todos esses resistores aqui no meu mouse, ó, eles têm umas listras, né, que equivalem à numeração de resistência dele.
Enfim, se você não souber, né, de cabeça, você pode usar um componente que é o... Alguém lembra que eu mencionei? Multímetro. Multímetro, pois é. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui brevemente. A gente pode futuramente fazer uma aula só sobre multímetro. Como a gente não tem muito tempo. Olhem só. Vocês estão vendo aqui o multímetro? Então, né? Então, o que que você faz para o multímetro? Ele mede várias propriedades elétricas, né? Aqui na primeira, aqui, ó, tensão, tá ok? Tanto tensão alternada como contínua, aqui no caso do meu multímetro. Nessa segunda aqui, ó, onde está meu mouse, pessoal? Resistência. E essas em vermelho aqui são correntes, ó. Ele mede vários níveis de corrente, ó. Microampere, miliampere e ampere normal. Até 10 amperes ele mede, tá? Mais que isso, esse multímetro não mede, tá? Até 10 amperes. Como eu quero medir resistência, eu vou setar aqui para resistência, tá ok? Deixa eu tentar colocar de uma maneira legal aqui para vocês. Pronto, beleza. Poxa, ótimo. Enfim. E aí o que que você vai fazer, ó? Essas são as pontas de prova do multímetro. Tá ok? Então, pessoal, como é medição de resistência, não importa se é positivo ou negativo, viu? Porque, como eu mencionei, o resistor ele é um elemento que tanto faz a polarização dele. Então, você vai pegar o resistor, vai colocar em uma das pontas de prova do multímetro. E olha o que vai acontecer. Ele já está te dando um valor ali, ó. Aqui está um pouco... Tá com mau contato aqui, mas enfim. Deixa eu tentar tirar esse mau contato. Tá com um certo mau contato aqui, pessoal. Pronto. Olha o valor que está dando. Ele está dando ali, eu não sei se vocês estão vendo, 0,983. Só que lá em cima ali tem kilo-ohm. Então, esse valor aqui é provavelmente um resistor de 1 kΩ. Como eu mencionei, pessoal, os resistores reais, eles também não são redondos o valor que você compra. Você compra um resistor de 1 kΩ, mas é como eu mencionei, ele tem geralmente uma diferença de 5% para mais ou para menos, tá? Então 1 kΩ para 0,98 kΩ é pouca coisa, né? Vocês concordam? É 0,2 kΩ de diferença. Então é pouca coisa. Então esse aqui é um resistor de 1 kΩ, mas eu não quero, eu quero um de 10 ohm. Então vamos lá, vou pegar outro resistor aqui, ó. Qual o valor que está dando agora? Professor, como é que esse multímetro, ele mede, pô, só em ampere? Não, ele mede tensão, resistência e corrente. Nesse caso aqui eu estou medindo Como é que resistência, eu sei? tá ok? Ó, resistência é ohm. Entendi. Aí você perguntou como você sabe. Bom, o multímetro geralmente, ó, deixa eu botar um autofoco aqui. Você tá vendo aqui o meu mouse? Sim, sim. O multímetro geralmente tem essas escalas. O meu multímetro, pessoal, é um multímetro um pouco mais especializado, né? Que é um multímetro automotivo, que eu trabalhava em oficina, aí eu usava bastante. Então, no caso, pra gente, o multímetro geralmente tem só essas questões aqui, ó. Tensão, multímetro é isso, tensão, resistência e corrente, multímetro comum, tá? Então, para você medir tensão, você vai aqui em V, tá ok? Ele já está medindo, mas aí você tem que ter algo para medir, né? Deixa eu ver se eu consigo medir aqui o do Arduino, né? Que é um pouco difícil, né, pessoal? Mas eu vou colocar aqui
os cabos aqui para eu poder medir corretamente. Olha, eu vou tentar medir, né? Eu falei que o cabo vermelho, o verde é o positivo e o azul negativo, né? Deixa eu tentar medir qual é a tensão que dá ali, ó. Quanto que tá dando? 4,86. Pois é, volts, né? A unidade de tensão. Então é isso, Sim. tá ok? Então é isso. Mas como eu quero medir resistência agora, você vai aqui, né? No... Nossa, deixa eu só organizar um pouco aqui, pessoal. Você vai pegar o resistor, né? E como eu mencionei para vocês, o resistor fora do circuito, tá? A resistência ela se mede com o circuito desenergizado, né? Ou então se você puder tirar o elemento do circuito. Aí você tem que colocar aqui para resistência, né? O multímetro. E aí é só medir, né? No caso aqui eu vou tentar medir novamente. Qual o valor agora? Tá na escala de resistência, então o valor é 10 ohms, tá? Professor, é 9,9, Isso, ou 10 ohms. certo? Se você quiser já arredondar. Sim, sim. Peraí, pessoal, que deu um probleminha aqui. Vamos lá, acho que vai dar pra gente terminar nossa prática hoje. Ué. Enfim. Vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu dar o zoom. Acabou que deu uma... Tá. Beleza, então esse resistor aqui que eu selecionei já é 10 ohms. Então eu vou colocar ele associado ao diodo, né, pessoal? Então, para associar ele, não tem mistério. Vamos tirar aqui o multímetro para facilitar a visualização. Tirar o resistor que eu já descartei, né? Eu encontrei esse resistor aqui, tá? Então vamos lá, eu vou colocar essa perninha do resistor no catodo, né? Do diodo. Fixei aqui, né? Então aqui, né, pessoal, se vocês puderem ver, né? Deixa eu colocar de uma maneira mais bonitinha, né? Pronto, vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo? Então a gente tem um circuito com o quê? Um diodo e um resistor. Olhem só, a perninha do diodo aqui, essa aqui é o anodo, que vai subindo aqui, ó, catodo, que está ligado, né? Toda essa coluna ela é interligada, ó, que está aqui a perninha do catodo, e ela está ligada no resistor. Aí a corrente que passa no resistor vai até aqui e volta para a fonte. O que está faltando aqui? A fonte, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o verde, né? Do Arduino, que é o positivo. E o negativo vou colocar aqui. Pronto. Tá? Ah, professor, mas é para acontecer alguma coisa? Não, né? Porque não é um LED, né? Então isso aqui não é um LED, é um diodo. Então não é para acontecer nada. O que a gente vai fazer agora é a medição, né? Que a gente vai identificar a tensão nesse circuito, tá? Então vamos lá. Esse circuito, pessoal, é muito parecido com... Deixa eu tentar colocar em paralelo aqui, né? Deixa eu ver se dá tempo. Ó. Enfim, acho que não vai dar. Deixa eu fazer uma captura. Fazer uma captura de tela rapidão só pra gente poder se situar, né? Pronto. Opa, agora ficou bom, hein, pessoal? Esse circuito que eu tô fazendo, pessoal, é basicamente esse circuito aqui que vocês estão vendo no lado esquerdo, né? Vocês conseguem ver? Temos um diodo associado a um resistor. Tá? Só que aqui agora eu tenho uma tensão de 12 volts. Aí eu vou medir agora, né? Eu vou medir aqui na prática a tensão do resistor.
usando o multímetro, e a tensão do diodo. Como eu mencionei, a tensão do diodo é para dar quanto, pessoal? Na aula, 0,7, né? Ou algo próximo a isso, né? Não vou garantir que vai dar isso redondo. Já a tensão do resistor vai ser 12 menos esse valor aqui, né? Que vai dar 11,3. Estão acompanhando, pessoal? Sim, professor. Tá ok. Então vamos lá. Aí o que eu vou fazer, né? Fixem esses valores aqui, né? Eu vou medir com o multímetro o diodo e medir com o multímetro o resistor. Desculpa, pessoal, aqui não é 12 volts, né? A gente mediu quanto? 4,8, né? Que a gente mediu ainda há pouco, né? Do Arduino. Tá ok? Então a entrada desse circuito, ou seja, esse ponto aqui, daqui para cá, né? Tem que dar 4,8 volts, tá? E a medida do diodo tem que dar 0,7. Vamos ver agora na prática se vai dar isso mesmo, né? Ou se eu estou só inventando, né? Então eu queria botar de uma forma que ficasse mais didático, né? Mas eu acho que não vai dar para ver o valor do resistor. Não é só diminuir o zoom, professor. O problema é que... Aí, pô, garoto, muito bem. Mas assim, o problema é que também não diminui mais que isso, porque eu tô usando um tripé, aí o celular tá bem próximo da bancada, né? Mas agora melhorou, né? Ficou bacana? Sim. Sim, aí ó, o que a gente faz? Pega o multímetro, acabei de pegar o multímetro, vou botar na escala de tensão, tá? O meu multímetro já é automático, viu, pessoal? Mas existem multímetros que você tem que pôr se a tensão é contínua ou alternada. A tensão aqui, vocês acham que é contínua ou alternada? Professor, como é que eu sei que ela é contínua ou alternada? Bom, primeira coisa para você saber, sem medir, né, é você ver a característica do componente que está servindo como fonte de tensão. Ó. Como é o Arduino, ele é um componente que eu sei, né, no caso, Tensão contínua, professor. que o Arduino ele trabalha com tensão contínua. A bateria também, ó, ele trabalha com tensão contínua, tá? Como você sabe que é alternada? A tensão que está aí na tomada da sua casa, ela é alternada, entendeu? E é uma tensão que dá choque, né, pessoal? Então, não façam esse experimento em casa, né? Isso aí é só porque eu tenho, né, uma fonte de tensão aqui, ó, tá? E essa fonte de tensão é contínua, um nível de tensão baixo que eu toco aqui, ó, e não levo choque, né? Tá ok? É um nível de tensão muito baixo, tá? Todos os componentes eletrônicos, computadores, essas coisas, eles trabalham com esses níveis de tensão baixo justamente por segurança também, né? Então vamos lá. Eu coloquei na escala de tensão, vou pegar a ponta de prova positiva, colocar aqui na entrada do circuito e a ponta de prova negativa aqui na saída. Só um momento, eu não sei porquê. Meu multímetro não era para dar isso. Cara, enfim, meu multímetro ele tá meio doido, né? Mas porque não era para dar negativo, mas vamos ver. Vou tentar colocar novamente. Será que eu inverti aqui? Não. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no diodo e na perninha que sai dele. Tá dando o quê? 4 ponto alguma coisa, né? Bom, pessoal, como eu estou usando um dispositivo que não é uma fonte, né? Eu estou usando ele só como fonte por questão da prática. O certo é usar uma bateria ou alguma coisa assim, tá? Mas vamos lá novamente. Ele está um pouco estranho essas medidas. Ó, tá cada vez menor.
Deixa eu ligar e desligar meu multímetro também, pessoal. Pode ser isso. Vamos lá. Então, ponta de prova positiva e a negativa. Cara, é bem estranho, enfim. É como se a tensão aqui parece que está diminuindo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Digamos que a tensão que está entrando é 3,25. Aí eu vou medir agora só do diodo, ó. Positivo no anodo, negativo no cátodo. Olha o valor que está dando aí no diodo. Qual o valor que está dando aí, pessoal? Ixi, eu acho que conexão... Alô? Oi, professor. Caiu aí? Já caiu, professor? Pô, caí. Caiu. Poxa, eu acho que já passou do meu horário. Vocês têm aula depois, né? Eu acredito que sim. Vamos ver. Deixa eu só ver o horário de vocês aqui. Não. Então, posso terminar a prática, pessoal? Acho que só uns 5 minutos que faltam. Então, vamos lá. Eu acho que eu caí aqui. Vamos lá, pessoal. A gente parou aonde? Na medição, né, do componente. Bom. Tá ok. Bom, pessoal, o problema aqui é porque eu botei uma resistência muito baixa, sabe? E o meu Arduino, quanto menor a resistência, o que acontece, pessoal? Maior a corrente, né? E aí meu Arduino não tava aguentando. Aí eu vou colocar uma resistência de 100 ohm agora, viu? Mas como a gente só vai medir tensão, não tem problema, tá? Vamos lá. Novamente vou fazer a medição da tensão, ó. Positivo na entrada, negativo na saída. Qual o valor que está dando? 4,34, né? Agora eu vou medir a tensão só no diodo, né? E aí, deixa eu tentar assim que fica melhor aqui para vocês enxergarem, né? Ó, tensão só no diodo. Tá. Qual a tensão que tá dando aí, pessoal? 0,76, né? 7. Pois é, bem próximo de 0,7, né? Então é isso. Então, todo diodo, né, dependendo, ele vai ter uma tensão de joelho, que é justamente essa tensão bem aí. Se a tensão que eu tivesse aplicado na entrada para a saída, como eu estou colocando agora, ó, se essa tensão... Opa, eu acho que saiu aqui o componente. Se essa tensão fosse menor que essa tensão do joelho, ó, a tensão da entrada desse circuito é 4, né? Entre 4 a 4,2. E a tensão no diodo, que é a tensão de joelho, é 0,75. Se eu colocasse uma tensão inferior a isso, esse circuito não ia funcionar, tá ok? Então aqui é 0,75, a tensão de entrada é 4,2, a tensão no resistor, que é o que eu vou medir agora, vai dar algo em torno de, provavelmente, né? Tensão no resistor vai me dar algo bem próximo a 3, né? 3 ponto alguma coisa, né? Olha só. Estão vendo? 3,52. Por que deu 3,52, professor? Porque a tensão de entrada, que é 4, menos a tensão do diodo, que é 0,7. Deu para compreender, pessoal? Sim. Então é isso. Esse é o diodo real. Tô tentando aqui fazer uma prática, né, para ficar mais didático, ó. E é isso, né? Não tem muito mistério. Esse é...
Esse é o diodo real, tá bom, pessoal? E é isso. Tem um LEDzinho aqui, eu posso colocar um LED também, sei lá. Olhem só. Em vez do resistor, eu poderia botar o LED, só para vocês entenderem também. Olha, eu acabei de associar um diodo com um LED. Tá ok? Não tem problema também. Então é isso, né? Aí, vamos lá. Se eu invertesse o diodo, ó, vou inverter o diodo. Como eu inverto o diodo? Colocando o catodo, que é a parte que tem a listrinha aqui, no positivo, e o anodo no negativo. O LED ligou? Não, né? Porque o diodo ali, ele está invertido, tá? Deixa eu colocar de novo aqui corretamente. Pronto. Então é isso, pessoal. A gente vai tentar praticar mais, né? Para vocês compreenderem melhor, né? O assunto, tá? Bom, a aula de hoje é essa. Eu vou postar novamente a lista aqui para vocês. Teve alguma dúvida, pessoal, quanto à execução aqui da prática? Não. Tá, ok. Era basicamente para vocês verem o funcionamento do diodo real, né? Essa queda de tensão, né, que tem no diodo, acho que deu para vocês verem, né? Essa queda que aconteceu aqui. Sobre a questão da lista, a lista de presença eu vou enviar novamente para quem não preencheu. Tá? Tô enviando aí no chat. Vamos aqui. Ó, tá aí no chat a lista de presença. Sobre a lista de atividades, pessoal, sobre essa lista de atividades, eu vou alterar a data de entrega dela para no máximo até domingo, viu? Tava para hoje, mas visto que vocês vão ter um fim de semana, então vocês estão tendo aula todos os dias, né? Eu vou deixar para vocês entregarem no máximo até domingo, tá? Quem já me entregou, eu já estou corrigindo, tá tudo tranquilo. Mas quem não me entregou poderia ser até domingo, tá? Eu vou alterar lá no Google Meets, aquele mesmo esquema vocês podem enviar pelo WhatsApp ou no Google Classroom, né? Que é o mais ideal. Mas se vocês não conseguirem, é só mandar no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Um bom fim de semana para vocês, um bom estudo aí no fim de semana e que a gente consiga se ver, né, semana que vem para novas aulas, né? Então é isso, já é mais de 12 horas, né? Boa tarde e até semana que vem. Tchau, professor.